na vida do cristão. Orai sem cessar. Está no imperativo. Não é um convite. É uma ordem. Não é orai quando tiveres tempo, não é orem quando você tiver vontade, não é orem se vocês estiverem precisando. Orai sem cessar. Algumas versões vão dizer, orem continuamente, ou orem o tempo todo. Então agora a gente vai orar. Amém? Curva a sua cabeça aí. Pai, obrigada pela tua palavra. Nós nos rendemos à autoridade dela agora. Nós nos expomos à autoridade da sua palavra. E nós queremos aprender contigo, e mais do que aprender, ser corrigidos por ti, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor corrige ao filho que o Senhor ama. Nós estamos aqui dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor, se assim for necessário. Mas nós queremos ser cada dia mais parecidos contigo, cada dia mais semelhantes à tua imagem, semelhantes à tua palavra, semelhantes às tuas leis, àquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Senhor, nos livra, em nome de Jesus, da hipocrisia. Senhor, nos livra de viver uma vida distante daquilo que a tua palavra está nos orientando. Em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo paire sobre nós, nos ensinando e nos guiando a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, orar sem cessar é uma ordem bíblica. Orar em todo o tempo. Oração é algo que é uma disciplina espiritual, então eu acho que para nós nem é algo que a gente precisa ficar falando ou cobrando muito a igreja, porque devia ser natural, fluir naturalmente da gente, né? Porém, a Bíblia fala muito a respeito de oração, porque embora seja natural de uma vida cristã, de uma nova natureza, nós vivemos uma vida, nós vivemos num contexto, nós vivemos em dias em que a oração não é algo tão fácil e tão praticado, não é? Às vezes a gente ajoelha para orar, quando a gente vê, a gente já está sonhando, né? Roncando, babando. Ou às vezes a gente não encontra tempo na nossa agenda para orar, não dá tempo para orar. Mas a Bíblia nos recomenda a oração. E a oração, para nós, ela não é uma opção. É uma necessidade, porque ela é uma comunicação nossa com o Senhor. É uma ordem bíblica orar em todo o tempo. Então, aprender a orar é uma necessidade de todo crente. Aprender a orar é algo que nós precisamos buscar continuamente. O nosso espírito funciona como uma antena. E ele capta e também transmite. Então a oração, às vezes a gente fala assim que a oração é só falar com Deus. Mas existe um aspecto da oração que a gente não pode negligenciar, que é o ouvir também. Porque na oração, não é só a gente que fala, Deus também fala. E às vezes a gente ora e fala com Deus, e aí a gente fala em nome de Jesus, amém, e sai correndo, fazer qualquer coisa. Quando nós poderíamos ter um tempo e esperar que Deus também fale com a gente. Porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. Que graças a Jesus Cristo isso se tornou possível. Porque antes de Cristo isso não era possível. Só é possível porque Jesus nos ligou de novo com Deus. Então nós precisamos aprender, então, além de orar, a ouvir com os nossos ouvidos, porque o Senhor responde a oração. Amém? O Senhor responde a oração. E uma vida de oração bem-sucedida é uma vida de oração que tem resultados. Onde você fala, mas também Deus fala. Deus não somente ouve, Ele também responde. Existe algo que Deus quer falar comigo e com você. Quando o pastor Rafael falou, você vai pregar no domingo de manhã. Eu corri para o Senhor e falei, Senhor,
em oração? O que eu vou falar. E eu precisei ouvir do Senhor. Isso também é oração. Então a gente ora com a nossa boca, mas a gente também ora com os nossos ouvidos. Porque Ele fala. Ele nos responde. Então a oração é um exercício. Que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Eu preciso encorajar você a desenvolver a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Como está a sua sede por oração? A oração é um exercício para o seu espírito. E ela é a arma mais poderosa que Deus te deu. Amém? Ela não é apenas um mecanismo de comunicação entre você e Deus, mas ela é uma arma poderosa que Deus te deu. Quanto mais você ora, mais você reconhece a ação do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais você ora, mais você percebe as coisas espirituais. Quanto menos você ora, menos percepção você tem das realidades espirituais na sua vida. Você começa a enxergar tudo basicamente no âmbito natural. E nós sabemos que as coisas acontecem numa dimensão espiritual invisível, antes de acontecerem no natural. E a verdade é que quanto mais nós oramos, mais nós queremos orar. Quanto menos nós oramos, menos a gente quer orar. No reino do Espírito é assim. Quanto mais você lê a palavra, mais você quer ler. Quanto menos você lê a palavra, menos você sente necessidade de ler. Quanto mais você se dedica na oração, mais você sente vontade e desejo de orar. Mas quanto mais longe você está desse lugar de oração, dessa vida de oração, menos você tem consciência de que você precisa orar. E por isso é perigoso. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12, nós vemos que Jesus, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus. Sabe o que Jesus fez depois dessa noite orando a Deus? Ele foi escolher os seus 12 discípulos. Veja, ele passou uma noite inteira em oração para escolher seus 12 discípulos. Quantas decisões importantes na nossa vida nós tomamos sem antes orar? Jesus, que era Jesus, orou a noite inteira, imagine eu e você. Quanto mais nós. E aí depois a gente sai por aí com a cara quebrada, né? Porque a gente tomou a decisão errada. Mas a gente não buscou aquele que poderia nos orientar corretamente. E Jesus escolheu exatamente o que ele precisava escolher. E Jesus precisava até mesmo escolher alguém que o traísse. E por isso ele foi diante do Pai. Jesus orava muito. Quanto tempo nós passamos em oração antes de escolher o nosso cônjuge? Quanto tempo nós passamos em oração antes de escolher os nossos amigos? Antes de escolher as pessoas com quem nós vamos andar? Antes de escolher com quem nós vamos comer? Com quem nós vamos nos relacionar? E Jesus, ele continua sendo o nosso maior exemplo em todas as coisas, irrepreensível, inclusive na sua vida de oração. Queridos, mas a oração não gera apenas resultados instantâneos. E talvez por isso as pessoas abandonam rapidamente a vida de oração. Porque nessa geração que nós estamos, nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. É ou não é? É. O imediatismo é a nossa marca registrada. Eu quero que aconteça rápido. A gente quer que a oração funcione como uma lâmpada mágica. A gente pede e rapidamente acontece. E não é assim. Oração é um relacionamento. Um relacionamento com Deus.
E nós cantamos aqui agora há pouco que o sangue de Jesus, Ele nos libertou, Ele nos tirou de um lugar que nós estávamos aprisionados, que Ele perdoou os nossos pecados, e o Senhor falou tanto comigo sobre isso ontem, que de fato, gente, Jesus, quando nós o recebemos como Salvador das nossas vidas, Ele nos libertou definitivamente, nós somos perdoados de todos os pecados que nós cometemos no nosso passado, definitivamente o nosso passado foi apagado, e Ele nos perdoou, e nós renascemos para uma nova vida e uma nova natureza. Só que sabe o que acontece? A gente vai criando armadilhas, a gente vai criando prisões para nós mesmos. Você já foi liberto, você já foi livre, mas nós vamos criando armadilhas para nós. E por isso o título dessa mensagem hoje é orações inválidas. Porque uma vez que nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós temos livre acesso ao Pai, e nós podemos orar, e o Senhor nos ouve e nos responde. Só que infelizmente, existem coisas que nós podemos fazer e comportamentos que nós podemos ter, que tornam as nossas orações inválidas, que bloqueiam as nossas orações, de forma que o Senhor não ouve. Existem orações que o Senhor não ouve, e não ouve porque Ele não quer, e não é que Ele não ouve porque Ele é mau, não ouve porque, embora Ele tenha nos libertado de uma vez por todas, a gente criou armadilhas, a gente se fechou em algumas prisões. Sabe, lá em Deuteronômio 28, nós vemos que tudo é uma escolha. Deuteronômio 28, versículo 1, o Senhor fala que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, Ele faria com que, pode colocar isso, ó, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pode pôr o 2. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Vamos para o 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. E aí ele vai falando um monte de coisa que você vai ser abençoado, se você ouvir a voz do Senhor atentamente. E até eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, que fala, quem quer ser abençoado, onde a gente entende que a bênção do Senhor está completamente condicionada à nossa obediência. E Deus está colocando diante do seu povo assim, escolhe. Se você me ouvir, se você me obedecer, se você andar no rumo que eu estou traçando para você, você vai ser bem sucedido em tudo. Agora, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, ele vai dizer que se você não der ouvido, coloca o 15 aqui na terra, isso, ó. Se você não der ouvido à voz do Senhor, se você não cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, então virá todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Se você não ouvir, se você não me obedecer, se você virar as costas para mim, se você fingir que eu não existo, não é que eu vou te castigar, Deus está falando assim, mas viver ignorando a minha existência, significa que você não vai desfrutar dos benefícios da minha presença. Se você escolher ignorar tudo que eu já providenciei para você, você vai viver consequências. E no versículo 23, pode pôr Deuteronômio 28, verso 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Sabe o que é isso? Céus de bronze. Vai ter um bloqueio entre eu, o Deus está falando, e você. Vai estar travado.
a terra debaixo de ti será de ferro, você não vai ter resultado, sabe? Terra, a gente está falando de frutificação, de resultado, de plantar, de colher. É basicamente viver uma vida onde Deus não te ouve e onde tudo que você faz parece que não dá em nada, sabe? Você não tem resultado, o negócio não flui, não vai, não acontece, trava. Se você não ouvir, se você não obedecer, isso não está dizendo que Deus é um carrasco. Isso está me dizendo que Deus é a vida. E que qualquer lugar longe da presença dEle, que é a vida, eu não tenho garantia de ser bem-sucedido. Eu não tenho garantia de que as coisas vão dar certo. Eu não tenho garantia de que eu vou viver. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Amém? Então Deus trata conosco como igreja de uma forma coletiva, mas Ele trata cada um também de forma indireta e individual, como Ele está dizendo nesse texto. Pode acontecer que os céus estejam abertos sobre quem está do seu lado, mas sobre você os céus estejam de bronze. Por quê? Justamente porque Ele já te libertou, o sangue dEle que é suficiente, já foi derramado sobre a sua vida. Ele esqueceu o seu passado, Ele começou uma nova vida com você, mas você decidiu se colocar numa prisão de novo. Você decidiu fazer coisas que te travassem no seu relacionamento com Ele. Então, pode ser que na vida de alguém muito próximo de você as coisas estejam acontecendo, mas na sua não. Jesus falou sobre isso em Mateus 24:40. Ele falou: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estavam no campo, um será tomado, outro será deixado. Ou seja, é possível que eu esteja vivendo com alguém dentro da própria casa e os céus estejam abertos sobre ele, mas sobre mim os céus estejam de bronze. Por quê? Pode ser que as minhas orações sejam inválidas. Por quê? Porque o amor de Deus é diferente? Porque Deus faz acepção de pessoas? Por quê? Gente, eu quero dar para vocês 8 obstáculos que podem invalidar as suas orações. Vocês estão prontos? Amém? Qual que é o objetivo dessa palavra? Não é trazer peso sobre você, mas é de libertar de armadilhas que você pode estar trazendo para a sua vida. E que em nome de Jesus, hoje, você rompa com céus de bronze. E você possa desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Que os céus estejam abertos e que a terra sobre você seja frutífera. Amém? Então nós vamos ver 8 obstáculos que podem fazer com que os céus estejam de bronze sobre a nossa cabeça. Primeiro, falta de perdão. Repita comigo. Falta de perdão. Isso. A oração que quebra o bronze não vai fluir através de corações que não perdoam. Então a falta de perdão faz com que os céus continuem de bronze, mesmo que você ore 24 horas por dia, 365 dias por ano, os céus continuam de bronze sobre a sua cabeça, se o seu coração não consegue liberar perdão para alguém. As suas orações nem arranham o céu, não fazem cosquinhas no céu, porque é um céu de bronze, é um céu fechado, é um céu trancado sobre a sua vida. Enquanto você guardar mágoas no seu coração, a falta de perdão vai deixar amargurado. Veja, Jesus já liberou um acesso para você ao Pai. Ele já perdoou os seus pecados, já está consumado. Ele apagou o seu passado, Ele derramou o seu sangue. Mas se você não perdoar... Mateus capítulo 6, vamos lá. Mateus 6, do 12 ao 14. Mateus 6, de 12 a 14. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a de vocês.
Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Se não perdoo, eu posso orar, 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 e as minhas orações não passam desse teto, porque eu vou ter o meu perdão revogado. É uma escolha. Pastora Bruna, mas é muito difícil perdoar. Queridos, Deus nunca vai pedir para você liberar o perdão para alguém que seja maior daquele que Ele já liberou sobre a sua vida. O perdão que Deus liberou sobre você é muito grande. Perdoe. Provérbios 10, 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. O amor encobre todas as transgressões. Sabe quando o fio elétrico não está coberto? Um fio elétrico descascado. Quando encosta um no outro, dá choque, não dá? Então, tem conflito, dá curto, a lâmpada apaga. Quando o marido e esposa estão descobertos como um fio elétrico, vive dando choque, dando curto, apaga a lâmpada, não tem cobertura. O texto está dizendo que o amor encobre a multidão de pecados. Sabe, o perdão é como essa cobertura nesse fio elétrico, para que não haja mais conflito. Então perdoe. Perdoe, porque Deus está condicionando os nossos relacionamentos horizontais ao relacionamento com Ele. Dos 10 mandamentos que o Senhor estabeleceu com o seu povo lá no Antigo Testamento, 6 são no nível horizontal. 4 só é entre o povo e Deus. 6 é entre as pessoas. Ou seja, Deus está falando, o seu relacionamento com o outro reflete no seu relacionamento comigo. Quer que o Senhor ouça e responda as suas orações? Perdoe rapidamente. Não guarde rancor no seu coração. Vá chorando, vá sangrando, se necessário for, mas perdoe, porque a falta de perdão mantém céus de bronze sobre a sua vida. E o cristianismo é sobre perdão, amém? Então perdoe. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, porque nós queremos que o Senhor ouça a nossa oração, amém? Segundo obstáculo, atender a iniquidade. O segundo obstáculo para orações não respondidas é atender a iniquidade, Eli é um exemplo disso. Eli é um pai que fez tudo o que não deveria fazer. Ele encobriu o pecado dos seus filhos. Ao invés de disciplinar os seus filhos, eles eram inclinados à iniquidade, e Eli encobriu esses pecados dos seus filhos e não tratou esses pecados. Então nós temos um problema aqui, porque atender a iniquidade, céus de bronze. Onde está descrito isso, pastora Bruna? Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 diz assim: se eu, no meu coração, atentar à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Vamos ler juntos? Se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Essa é outra versão. Se no meu coração eu me atentar à iniquidade, o Senhor não me ouve. É o que o texto está dizendo. O que significa atentar à iniquidade ou à vaidade? Significa parecer contente com o pecado. É quando o pecado, ele não me aflige mais. Quando eu sinto prazer pelo pecado. Quando você, por exemplo, diante da televisão, está assistindo alguma coisa que é completamente iniquidade, mas você sente prazer naquilo. Já não tem diferença para você entre o que é pecado e o que não é. Você já é capaz de ficar ali aplaudindo o pecado. E, gente, tudo está caminhando para não ter diferença entre o bem e o mal mais.
Estava falando aqui no último culto das mulheres que a gente fez no dia 31 de outubro, Halloween, né? Halloween lá nos Estados Unidos, que o Brasil resolveu copiar isso dos Estados Unidos. Não sei, podia copiar tanta coisa boa, resolveu copiar esse negócio. Ridículo, né? Por que não copiou o Thanksgiving, que é um feriado nacional, que se para agradecer a Deus, resolveu copiar a festa das bruxas. Aí eu entro na loja com meu filho, gente, se aparecer o Satanás ali, não faz diferença, porque os bonecos estão aparecendo todos os filhos dele. Eu entrei na loja com o Azaf parou e ficou olhando aquilo, eu tampei os olhos dele, eu falei assim, isso você não vai ver, porque os seus olhos não podem se acostumar com isso. Os seus olhos precisam entender que existe o bem, existe o mal, existe o que é pecado, existe o que é santidade, existe o que é bonito, existe o que é feio. Quando a gente começa a entrar por um caminho de atender iniquidade, é quando, tipo assim, ó, aquilo que é pecado se torna normal, se torna meu estilo de vida. E Salmos está dizendo, se eu atendi a iniquidade, se o meu coração se atentar à iniquidade, o Senhor não me ouve mais. Se o pecado não me aflige mais, o Senhor não me ouve. Se eu acabo cometendo pecado sem sentir tristeza por isso, o Senhor não me ouve. Pastora Bruna, mas eu pequei. Se você se sentiu mal por isso, fica tranquilo. Confessa, pede perdão, se arrepende e continua. Mas a partir do momento que você está pecando e está achando que está tudo bem, cuidado. Cuidado. Esse é o problema. Se você tem prazer no pecado, não adianta você orar, porque o céu vai continuar de bronze sobre a sua vida. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração, porque se você contaminar o seu coração, as fontes da sua vida estarão contaminadas. Se o seu coração se deleita com as coisas que são pecado, se o seu coração se deleita com as coisas que não são de Deus para você, cuidado, você vai orar, mas a sua oração não passa do teto. Por quê? Tiago 4, versículo 3 e 4 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está falando assim, ó, vocês estão pedindo e não estão recebendo, por quê? Porque vocês são assim, ó, com o mundo. Vocês contaminaram o coração com as coisas mundanas, pecaminosas. Vocês estão pedindo e vocês não vão receber. Guarda o seu coração. Tira os seus olhos daquilo que é mal. Não se acostume com aquilo que é pecado. Esses dias eu passei na frente de uma loja, estava tocando uma música. Gente, sertanejo. O ritmo era até legalzinho, sabe? Ô, gente, mas era pura traição. Aí eu fiquei pensando assim, o povo ouve essas músicas e depois fica enchendo a cabeça dessas coisas. O que vai fazer depois no casamento deles? É claro que vai trair. Você está enchendo da sua cabeça daquilo. Uma hora isso vai virar uma ação, né? O que você está enchendo a sua cabeça, uma hora vira uma ação. E aí logo, traição vira, a iniquidade vira comum. E outras coisas mais. Vocês já sabem o que é. Então cuidado. Isso é céus de bronze sobre nós. Terceiro obstáculo, preconceito. Preconceito. Todo nível de preconceito não é bíblico. Muitas vezes as pessoas têm preconceitos dentro da igreja. Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29. Gálatas 3, 28 e 29 diz assim: desta forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está falando aqui, ó, para de fazer essa diferença na igreja, porque naquela época tinha essa coisa de homem, mulher não valia nada, né? Então, de repente se convertia o Senhor
E o escravo também se convertia. E aí chegava dentro da igreja, tinha preconceito. Porque eu sou o Senhor e aquele cara é o meu escravo. Então a gente não pode participar do mesmo culto. Tinha essas coisas. Então o preconceito não é encorajado na palavra de Deus. No reino de Deus não existe isso. Porque qualquer nível de preconceito não faz parte da nossa comunhão com o céu. Porque o céu está disponível para todos. Todos os povos, tribos, raça, língua e nação. Então, nós não podemos desenvolver ou aceitar qualquer nível de preconceito dentro da igreja. Amém, queridos? Porque isso não é algo que é cultura do céu. E isso também limitam a nossa oração. Preconceito também, só crê em oração feita por um pastor. Eu só acredito na oração que o pastor fizer. Eu só acredito na oração do profeta. Eu só acredito na palavra do profeta. Isso limita. Se o profeta vem aqui e fala a mesma coisa que o versículo está dizendo na tua Bíblia, na tua casa, mas no profeta falando você acredita, na tua Bíblia você não acredita. Ei, você está limitando. Você está botando um teto sobre a sua cabeça. Cuidado. O preconceito não é encorajado nas Escrituras. E isso torna céus de bronze sobre nós. Quarto, julgar outras pessoas. Julgar pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 1. Do 1 ao 5, acompanha comigo as Escrituras. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A gente gosta de julgar e comparar os outros com a gente. Ah, eu sou melhor. A gente alivia pra gente e, tipo assim, ó. Se eu cheguei atrasado é porque eu tive um imprevisto. Se o outro chegou atrasado é porque ele é um irresponsável. É tipo isso. A gente alivia nós e pesa pro outro. Normalmente a gente é assim. Normalmente a gente tem essa tendência de julgar as pessoas a partir de nós. Ah, eu sou melhor. A minha igreja é melhor. A minha doutrina é mais pura. Quantas vezes a gente está julgando? O céu continua de bronze. Porque nós não podemos julgar. Nós não temos autorização bíblica para julgar. Ninguém, a não ser nós mesmos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, do 28 ao 31. 1 Coríntios 11, do 28 a 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Queridos, examine-se o homem a si mesmo. Se eu tenho autorização para julgar alguém, é a mim mesmo. Ah, isso eu preciso fazer. E eu me comparo com quem, pastora? Com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Aí você compara, se você está parecido ou não. A gente vai participar da mesa do Senhor daqui a pouquinho, da ceia. E de fato, não sou eu, nem o pastor Rafael que vai falar e vai julgar você. E vai dizer, você pode participar da ceia, você não pode participar. Você pode participar, você não pode participar. Porque eu não tenho autorização bíblica para isso. Eu não posso julgar você e dizer que você está apto para participar da ceia. Porque Paulo está dizendo, examine-se o homem a si mesmo.
Então essa responsabilidade é sua, é minha. Eu preciso examinar a mim mesmo, se tem algo na minha vida que me desqualifica, se tem alguma coisa que eu trouxe, alguma prisão que eu trouxe para a minha vida. Jesus já me libertou, mas eu trouxe prisão para a minha vida, que está me impedindo, que está colocando o céu de bronze sobre a minha vida. E a mesma boca que come do pão e bebe do cálice é a boca que tem que confessar o pecado. Sabe por quê? Enquanto eu estou pregando aqui para nós, pode ser que você está pensando em uma pessoa ou em outra. Pode ser, a gente faz isso, é errado. Mas a gente fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Mas ciclano tinha que estar aqui para ouvir isso. Isso é errado. Mas, quando você vai tomar do corpo e do sangue, a boca que vai receber é a sua. Não tem como você pensar no outro. E aí, se você está comendo do pão e bebendo do cálice, e não está com a vida de acordo com a palavra de Deus, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Qual é a boa notícia? O mesmo lábio, a mesma boca que come e bebe do sangue, são os lábios que podem confessar o pecado e receber o perdão imediatamente. Porque o perdão está disponível. Da mesma forma que essa mesa está posta, existe perdão aqui na mesa, é só você pegar. É só você acessar. Ele já te perdoou. Amém? A gente fica tão ocupado julgando o outro que a gente para de julgar. A gente não julga nós mesmos. Aí a gente fica com a bendita da trave no nosso olho, querendo tirar o cisco do outro. A gente fica duro, inflexível com o outro e condescendente com a gente mesmo. Se nós estamos julgando as outras pessoas, o céu continua de bronze sobre nós. Quando uma moça pega em flagrante adultério foi trazida diante de Jesus, os fariseus, todo mundo estava com uma pedra na mão. E aí, Jesus, a lei está mandando apedrejar. Aí Jesus fala o quê? Quem não tem pecado, pode começar. Por quê? Examine-se o homem a si mesmo. Antes de você julgar o outro, julga você. Solta a pedra. Solta a pedra. Quantas pedras você trouxe para o culto hoje, meu irmão? Quantas pedras você está carregando aí para atacar nos outros? Solta a pedra. Julga a si mesmo. A maternidade ensina isso para a gente, né, mães? Eu falo que maternidade é uma apagação de língua, né? Porque a gente julga as outras mães. Meu filho nunca vai fazer isso. Solta a pedra. Gente, quinto obstáculo. Ignorar aos pobres. Ignorar aos pobres. Por quê? Quando você abre o coração para o necessitado, Deus abre o céu para você. Amém? Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido para o clamor do pobre, também clamará e não vai ser ouvido. Mais um obstáculo aí, cuidado. Sexto obstáculo, mandamento dos homens. Mandamento dos homens, Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9 diz assim, Mateus 15, verso 8 e 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Doutrinas que são preceito de homens. O que é isso? Quando as pessoas dizem, orar pelos enfermos não funciona. Poder de Deus não existe. Mover de Deus não existe. Doutrina de homens. O tempo dos milagres já passou. Doutrina de homens. Doutrina de homens é tudo que homens vão construindo, ideias humanas, e que as pessoas vão acreditando. E isso tudo vai criando o céu de bronze sobre nós. Deus não ouve oração. Quando pessoas caminham mais pela doutrina dos homens do que pela simplicidade da palavra de Deus, quando anulam o sobrenatural, os dons do Espírito, criamos céu de bronze.
Por quê? Porque estamos dando ouvido a pessoas e não à voz de Deus. Céus de bronze. 7º obstáculo. Autocondenação. O que é autocondenação? Deus te libertou. Jesus te libertou. Jesus te fez nova criatura. E você insiste em ficar preso no seu passado. As mentiras do diabo vão te condenando novamente. E você se esquece de quem você é. E aí você não tem mais fé para orar. Você acha assim, Deus não vai me ouvir. E aí isso gera incredulidade no seu coração. E Deus, Ele é movido pela fé. É a nossa fé que move. Deus responde à nossa fé. E quando a gente entra num nível de autocondenação, a gente entra em incredulidade. A gente para de crer que Deus está nos ouvindo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e confiar naquilo que Deus disse sobre nós. 1 João, capítulo 3, do 19 ao 22, 1 João 3, 19 ao 22 diz: E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Para que o céu se abra sobre a sua cabeça, você precisa se lembrar de quem você é filho de Deus, amém? Você é a justiça de Deus em Cristo, você é uma nova criatura, criado à imagem e semelhança de Deus para um bom propósito. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não há nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Você precisa sair da autocondenação e entender quem você é em Cristo Jesus. E isso vai te encher de fé para você orar e ser respondido. O contrário disso, você vai ser cheio de incredulidade. E você não vai acreditar nem que Deus está te ouvindo. E Deus não vai poder te atender. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? 8º e último obstáculo. Desrespeito ao cônjuge. Ai, agora eu vou pegar. Eu não, a palavra de Deus. Desrespeito ao cônjuge. Por quê, gente? Quando a gente reprime a unção que Deus colocou na vida do nosso cônjuge, nós não vamos romper os céus de bronze. Muitas orações são impedidas por causa do maltratamento entre marido e mulher. A palavra de Deus diz isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Queridos, não adianta olhar para esse texto e falar assim, é só para os maridos, ok? Porque antes disso, o texto também está falando para as mulheres. Cada um tem o seu papel dentro do lar. Deus criou homem e mulher, e Ele deu exatamente o manual de como nós vamos funcionar dentro do casamento. E quando Deus está falando, olha, se vocês não funcionarem do jeito que eu estabeleci, não tem garantia de que vai dar certo. A mulher sendo submissa, o homem amando a mulher como Cristo amou a igreja. E aí Ele fala assim, ó, se vocês não se tratarem bem, eu não vou ouvir a oração de vocês. E isso é muito sério. Isso não é só para os homens, isso é para a mulher também. Se nós não formos a esposa segundo o coração de Deus, e eu digo, esposas que se esforçam para cumprir aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Gente, eu sei que não é fácil. E o casamento é um desafio, por isso mesmo.
Porque se tem um lugar onde nós somos moldados, é dentro de casa. Sendo esposa, sendo marido, sendo mãe, não é? A gente é moldado ali. Mas o texto está dizendo que se o relacionamento familiar não estiver ok, Ele não vai ouvir a nossa oração. Então não adianta a gente quebrar o pau dentro de casa e ajoelhar para orar. Não tem garantia, gente, que o Senhor vai ouvir. Sabe? Não adianta dizer que vamos orar e vamos clamar por algo, se o nosso relacionamento conjugal não está de acordo. Não vai dar certo. A palavra de Deus fala que as orações serão interrompidas. Então, o antídoto para isso é: casais, orem juntos, se perdoem. Pais e filhos, se perdoem rapidamente, se consertem, porque a palavra de Deus é muito clara. Eu não sei se precisa ser mais claro que isso. Lá em casa a gente corre contra o tempo, porque a gente facilmente se estranha. São temperamentos diferentes. E quando a gente se estranha, a gente corre para se consertar, porque eu não posso ficar sem falar com o Senhor. Eu preciso do Senhor. Amém? Sabe qual é a melhor notícia de todas? O Senhor, Ele providenciou o perdão para nós. Ele sabe que não vai ser fácil. Ele sabe que nós somos diferentes. Ele sabe que se relacionar com o outro não é fácil. Ele sabe que casamento não é fácil. Ele teve a ideia do casamento. E por isso Ele deixou o Espírito Santo. E por isso Ele liberou para nós perdão. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Fique de pé no seu lugar. Qual é o pecado que o Senhor perdoa, pastora Bruno? O pecado que a gente confessa. Lembre-se desses 8 obstáculos. A falta de perdão, atender a iniquidade, o preconceito, julgar as pessoas, ignorar os pobres, a autocondenação, desrespeito ao cônjuge. Se você cometeu algum desses pecados, você não deve não tomar a ceia. Você deve pedir perdão a Deus e participar da mesa dele. Amém? Não sou eu que digo para você o que você deve ou não fazer. Não sou eu. Você examina a si mesmo. Nós vamos adorar o Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aí sabe o que acontece? Esse é o momento ideal para você confessar os seus pecados. Você pode fazer isso de pé, sentado, ajoelhado. Se eu fosse você, não perderia tempo. Confessa seu pecado. Sabe por quê? O batismo é a nossa entrada no reino de Deus. É uma ação única. Mas a ceia, a gente repete. Por quê? A gente vai repetir isso e vai assegurar a nós, pecadores, que o perdão pelos nossos pecados continua.